Marcos capítulo 10, todos acharam? Diz amém. Uma história conhecida dos irmãos, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. A voz é do homem, mas a palavra é de Deus. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Repete comigo assim: assentado. Desse jeito aí, vamos lá? Assentado. À beira do caminho. Mais uma vez, vamos soltar a nossa voz. Assentado. À beira do caminho. Agora vira para o lado do teu irmão e pergunta: você está assentado? Eu sei, meu amado, que muitas das vezes existe muitos relatos bíblicos que mostram que assentado às vezes simboliza descanso. O próprio endemoniado de Gadara, lá de Marcos capítulo 5, as pessoas, depois que ele estava liberto, viram ele assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado porque ele vivia dia e noite andando, não parava. Então, assentado ali simboliza descanso. Depois de liberto, ele conseguiu assentar-se para descansar. Mas Bartimeu, ele não estava sentado ou assentado descansando. Nós vemos primeiro ele assentado à beira do caminho. Nos outros evangelhos nós vemos Jesus curando dois cegos, um deles Bartimeu. Nós vemos Jesus curando o cego na entrada e um outro escritor diz na saída. Mas por que a divergência? Porque Jesus ele tanto cura na entrada como ele cura também na saída. Ele pode curar entrando na igreja ou saindo da igreja, entrando na tua casa ou saindo da tua casa. O importante é que ele cura. Sabe, Bartimeu, filho de Timeu. A palavra bar aqui quer dizer filho. A palavra Timeu é a palavra de maldição. Bartimeu, filho de Timeu. Na realidade, Timeu não era o nome, nem Bartimeu também era o nome. Aqui era um nome colocado na época ou pelos romanos ou pelos próprios judeus. Porque essa família era uma família de bem, era uma família que tinha posição. Segundo a história, Timeu, ele era general, era um homem que tinha muitas posses, era um homem muito rico. Ele era general, o destacamento dele era em Betel. E logo que os romanos chegaram, Timeu ele tinha se aposentado
já não estava mais na ativa, mas os romanos lhe tomaram todos os seus bens, deixando assim esse general na miséria, na falência. E ele se revoltou e pegou alguns outros revoltosos para se levantar contra Roma, para se levantar contra as leis romanas. E assim Timeu foi perseguido, foi preso e foi morto, crucificado. Agora o Bartimeu, ele ainda era jovem, era uma criança. Os romanos arrancaram seus olhos. Bartimeu, alguns dizem que era cego de nascença. Mas segundo a história, por ele ser filho desse general, ele poderia também ter sido morto junto com o pai, assim como toda a família. Por que permitiram Bartimeu ficar vivo? Bartimeu, ele não era apenas cego, ele não tinha os teus olhos. Repete comigo, ele não tinha os olhos. Aí quando nós falamos de Bartimeu, nós falamos de milagre, é um milagre dobrado, Vitor. Porque Jesus não só curou a cegueira, Jesus fez nascer o que nele? Dois olhos, 2 globos oculares. E nós vimos que esse jovem, ele foi deixado vivo para servir de exemplos para outros. Toda vez que alguém tentasse se levantar contra as leis romanas, toda vez que alguém tentasse se rebelar contra Roma e que passasse por Bartimeu, eles iam ficar amedrontados, porque Bartimeu tinha sido deixado como exemplo. Você está entendendo, meu amado? Louvado seja Deus. E Bartimeu agora, ele perdeu, né, tudo aquilo que o pai tinha, que lhe poderia ter deixado por herança. Agora Bartimeu virou o quê? Um mendigo, um cego mendigo. E na realidade mesmo ele não ter sido nascido cego, mas por ser cego, as pessoas olhavam para ele e tinha ele como uma pessoa imunda, porque um cego não podia entrar na sinagoga, o cego não podia entrar dentro do templo, o cego não podia adorar a Deus, o cego não podia entrar na casa de ninguém, porque por não ter visão era tido como uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa imunda. Bartimeu, por ser cego, ele não podia chegar perto de ninguém, como nos dias de hoje. Você passa perto de uma pessoa, talvez cega, e hoje você não vê um cego, é difícil você ver um cego mendigando. Mas hoje você chega até uma pessoa que tem deficiência visual, que não enxerga, sendo de nascença ou não, você ajuda ela a atravessar uma rua, você pega ela pela mão, ajuda a atravessar uma rua, a levar até um ponto, a entrar dentro de um ônibus. Quem tem o coração bom sempre está ajudando aquele que tem uma deficiência visual. E Bartimeu, ninguém podia chegar perto dele. Ele também não podia chegar perto de ninguém. O máximo, irmãos, era de 90 a 100 metros. Ele tinha que ficar 100 metros longe das pessoas. Ele corria o risco de ser apedrejado. Ele corria o risco de perder a vida simplesmente por ser cego. As pessoas lançavam algumas moedas de longe até chegar onde estava o cego. Lançava, jogava. Porque era costume dos judeus lançar uma moeda, né? Uma esmola para aquele que era paralítico, para aquele que é cego, achando que estava fazendo uma boa obra. Então Bartimeu, ele cresceu um jovem sofrido. Bartimeu, ele cresceu um jovem humilhado, sendo humilhado. Um jovem que outrora tinha uma boa cama, agora dormia em cima de uma capa, no meio da rua. Outrora podia ter tanto amigo de infância, agora não tinha mais amigo nenhum. Vivia na sua solidão. Dependia da ajuda de alguém para poder ter o que comer.
tido como amaldiçoado, humilhado. As pessoas não estavam nem aí para o sofrimento dele. Mas Bartimeu sabia quem era Jesus. Eu não sei se ele... Quem é que falou de Jesus e se ele ouviu alguém falar de Jesus, mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que era descendente de Davi. Tanto que quando Jesus veio por aquele caminho, aonde Bartimeu estava, ele começou a gritar e a dizer: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lepábia, chore, alamanabassuri, andarábias. De todo o sofrimento que ele passara, de toda a humilhação que ele passara, mesmo no estado que ele estava, mendigo, com uma roupa apodrecida no corpo, eu fico imaginando um homem esquelético, eu fico imaginando um homem com as unhas grandes, um homem cabeludo, barbudo, talvez até com mau cheiro, por talvez não tomar um banho, vivia a sua vida de mendigância. Alguns estudiosos dizem que Jesus ele tinha que passar por aquele caminho, porque estava indo para Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Todo jovem, a partir dos seus 12 anos de idade, até ser ancião, eles tinham como obrigação de sair de dentro das suas casas, das suas cidades, para ir até Jerusalém, ir até o templo, para festejar a Páscoa ao Senhor. Por que à beira daquele caminho? Porque Bartimeu sabia que era naquele caminho que todas as pessoas iriam passar para Jerusalém. Jerusalém, entre Jericó e Jerusalém, era 25 quilômetros. E era o caminho para ir por Jerusalém, era passando pela estrada de Jericó. Eu não sei quem levou Bartimeu até aquele caminho, até aquela estrada. Eu não sei se ele já ficava ali porque era ponto estratégico para pedir esmola. Mas naquele caminho onde tantos passavam para poder ir para Jerusalém, um dia Jesus estava passando por aquele caminho. Quando ele ouviu um barulho, um alvoroço, ele sabia que as pessoas passavam para ir fazer sacrifícios a Deus em Jerusalém. Mas quando ele viu aquele barulho, aquele alvoroço, não era o barulho igual nós estamos acostumados a ouvir barulho de um político contando mentira em cima de um palanque. Barulho de uma festa mundana no meio da rua. Barulho de fera. Barulho de loja. Barulho de uma multidão que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Era um barulho diferente. Ele sabia que alguma coisa especial estava acontecendo. E ele perguntou: que barulho é esse? Que alvoroço é esse? Jesus, o Nazareno, ele está passando por este caminho. Bartimeu já não começou a gritar de começo, não. Ele esperou Jesus chegar mais perto. E se você crê, meu amado, abre a tua boca nessa noite. Sabe por quê? Porque onde Jesus passava tinha barulho, aleluia. Deus, ele gosta de barulho. A Bíblia diz que nos céus 24 anciões estará dia e noite dizendo: Santo, Santo, Santo. Os anjos, querubins, os serafins, os miríades, os arcanjos também dizem: Santo, 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 aleluia. Então abre a tua boca nessa noite, porque Deus está falando com você, aleluia. Talvez você não é cego, aleluia. Talvez você não passou a mesma prova que Bartimeu passou, mas você tem boca como ele tinha para clamar e dizer: tem misericórdia de mim, ó Jesus Cristo, filho de Davi, ó Filho de Deus, tem misericórdia de mim, porque se o Senhor trouxe um milagre a Bartimeu, pode trazer a minha vida também. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Sabe,
ele como cego, era como se fosse um homem inválido, uma pessoa inválida, uma pessoa que tinha limite, né? Uma pessoa limitada, uma pessoa inválida. Ele como cego, meu amado, inválido, incapaz, limitado, desprezado, humilhado, dependente dos outros, vivendo de restos, excluído da sociedade, aclamado como imundo, como pecador, não poder chegar perto de uma pessoa para conversar. Ao sofrimento desse homem. As pessoas, quando passavam por ele a 100 metros, ninguém gritava: Jesus, ó Deus, tem misericórdia desse cego, não. Elas gritavam: ao impuro, ao pecador. Está desse jeito porque algum mal cometeu. Se não foi ele, foi os pais dele, foi a família dele. Além de todo aquele sofrimento, ainda tem que ouvir essas palavras. Imagina você passando por uma situação difícil, querendo ouvir uma palavra amiga de alguém, e as pessoas, em vez de trazer uma palavra amiga para você, trazer palavra de desprezo, palavra de condenação. Era assim que estava a vida de Bartimeu. Mas naquele caminho, que talvez tantas outras vezes, ele botou aquela capa, assentou em cima dela, aquela capa, que ele se assentava em cima dela de dia para pedir esmola, era a mesma que provavelmente ele se cobria à noite do frio. Quantas noites de frio, quantas noites de fome aquele homem passou. Quantas das vezes ele não teve saudade de uma cama quente? Mesmo mendigo, mesmo cego talvez, que alguém sentasse do lado dele para dialogar com ele, conversar com ele, a solidão, a fome, o frio. Mas ele aproveitou a chance que ele teve. Sabe, meu amado, tem pessoas que jogam, Deus dá tanta chance para a pessoa, ele joga tudo fora. Bartimeu nunca teve um encontro com Jesus, nunca parou de frente de Jesus. Ele sabia que aquilo ali era o que? Uma oportunidade única. Quando Deus te dá uma oportunidade única, não lança fora a oportunidade que Deus te dá. Talvez aquela oportunidade pode ser a última. A Bíblia não diz, mas Bartimeu pode ter pensado: esta é a minha chance, esta é a minha oportunidade, é o mestre que está passando daqui. Quando ele estiver mais perto, eu vou começar a gritar, eu vou começar a clamar, e assim ele fez. Todo aquele povo que estava ali, andando ao lado de Jesus, provavelmente aquela multidão estava indo também para Jerusalém, para a festa da Páscoa. E no meio daquela multidão religiosa, 99,9%, quando viram Bartimeu sentado, cortaram o caminho, passaram por longe, porque eles tinham medo de se contaminar, de passar perto dele, por ele ser um imundo, eles também estão na imundície. E quando Bartimeu começou a clamar, meu amado, eles mandaram ele se calar. Porque eles achavam que Jesus ia ter a mesma reação que eles. Mas Jesus parou, meu amado. E Jesus não parou, foi a 100 metros deles, não. Jesus não parou, não foi a 300, 500 metros, não. Eu creio que quando ele começou a clamar, Jesus foi perto dele, aleluia. E Jesus ainda disse para alguém: olha, diz para ele vir até a mim. E alguém diz: olha, Bartimeu, levanta, tem bom ânimo, porque o mestre está te chamando, aleluias. Bate palma, glorifica o nome do Senhor. Aquele que ninguém queria estar do lado dele, aquele que ninguém queria passar perto dele, aleluia.
Jesus, irmãos, ele poderia ter abrido a boca e poderia ter falado: Bartimeu, vem até aqui, vem até a mim, Bartimeu. Bartimeu, tenha bom ânimo, levanta e vem cá. Não, Jesus mandou alguém falar. Jesus queria mostrar para eles que a imundícia estava no coração deles e não na vida daquele homem. Que o mal estava no coração deles e não na vida daquele homem. Porque não foi Jesus. Alguém abriu a boca e disse: Bartimeu, levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. E quando ele levantou, ele sabia que era a última oportunidade. Era uma chance que Deus deu a ele que ele não podia lançar fora. Por que ele largou aquela capa? A Bíblia diz que ele levantou e lançou de si a capa. Ele lançou aquela capa fora. Por que ele lançou a capa fora? Porque ele sabia que não ia mais se assentar naquela capa. Ele não ia mais se cobrir com aquela capa. Ele não ia mais precisar daquela capa. Ele sabia que a partir do momento que Jesus chamou ele, a vida dele iria mudar. A vida dele iria mudar. E Jesus chamou e ele veio. Que queres que eu te faça? Ele poderia ter falado: olha, Jesus, meu pai era um general, mataram meu pai. O meu pai tinha muitas posses, eu queria toda a riqueza do meu pai de volta. Olha, Jesus, como eu fui humilhado. Olha, Jesus, como as pessoas, elas me desprezam. Olha o meu sofrimento. Não, meu amado. Ele até esqueceu do sofrimento. Ele esqueceu do desprezo. Ele esqueceu de que linhagem ele vinha. Ele queria um milagre, porque ele sabia que a partir daquele momento, tudo que ocorrera na vida dele ia fazer parte do passado, não do presente nem do futuro. Porque o presente e o futuro estavam totalmente sendo mudado por Deus através de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, glorifica o nome do Senhor. Levanta a tua mão direita. Faça o mesmo Jesus. Ele está na minha vida. Fala: o mesmo Jesus cruzou no meu caminho, passou no meu caminho. Fala: eu nem esperava, mas ele passou no meu caminho. Fala assim: eu creio que ele vai mudar a minha vida, a minha história. Fala: o sofrimento, tudo que eu passei de ruim na minha vida, faz parte do meu passado, porque o presente e o futuro está nas mãos do meu Senhor. Pode bater palma novamente e glorificar o nome do Senhor. Aleluias, Deus. Sabe, ele não recebeu de volta a riqueza do pai, as honrarias que o pai teve. Ele não recebeu de volta as riquezas adquiridas pelos pais dele. Mas ele queria ver, como foi falado aqui, meu amado. Ele foi deixado por exemplo, arrancar os 2 olhos. Eu fico imaginando a dor. Arrancar os olhos de uma pessoa. A dor que a pessoa sente. Bartimeu, ele teve a dor física, a dor moral, a dor espiritual. Foi muito sofrimento, meu amado. Às vezes a pessoa pega a Bíblia e lê ali, né? A história acha bonito. Jesus curou Bartimeu. Misericórdia. Quem é que aguenta uma pessoa arrancar o olho do outro? Não tem, né? Principalmente na época, não tinha um analgésico, não tinha um anti-inflamatório, não tinha nada para cuidar. Jesus não só devolveu para ele a visão, o enxergar, mas o Senhor deu para ele 2 olhos novos, porque ele não tinha o globo ocular, ele não tinha, foi arrancado, mas o Senhor fez esse milagre na vida dele. É muito milagre, meu amado.
É muito milagre. Esse é o Senhor que eu estou pregando para você nesta noite. É o Deus que ainda faz milagre. Porque em vez da gente clamar, Bartimeu não começou a gritar: Jesus, eu era rico, agora estou pobre. Eu era honrado, agora eu sou desonrado. Eu tinha uma cama, agora dormo no chão. Eu tinha um banquete na mesa, agora não tenho nada para comer. Não, ele não ficou reclamando, murmurando, não. Ele sabia que era a hora dele acreditar que algo de diferente ia acontecer na vida dele. Independente de tudo aquilo que ele passou na vida dele no passado. Esse é o Deus que nós servimos. E é esse Jesus que nós servimos, irmãos. Bartimeu. O bar quer dizer filho. Timeu quer dizer impuro. Na realidade, nós não sabemos, nenhum estudioso da Bíblia sabe, na verdade, como era o nome de Bartimeu. Filho de Timeu. O nome colocado provavelmente ou pelos romanos, ou pelos próprios judeus. Quer dizer, Bartimeu, filho do impuro. Por que Timeu se tornou impuro? Porque todo aquele que morria morte de cruz, irmãos, era tido como amaldiçoado. Morte de cruz era maldição. É por isso que Jesus, quando morreu lá na cruz, ele se fez maldito no seu lugar e no meu lugar, porque a cruz não era para ele, era para nós. Morrer na cruz era sinal de maldição, de impureza, de pecado. Filho de Timeu. E quando Jesus curou Bartimeu, ele não mostrou só para os judeus que ele tem um poder de curar, mas como ele tem um poder de quebrar regras. Leis que são feitas pelos homens para destruir. Porque pela lei dos romanos, a família de Bartimeu tinha sido destruída. O pai crucificado como impuro. Ele vivia como impuro. De longe as pessoas gritavam e chamavam ele de impuro. Mas a partir do momento que ele enxergou, não só foi um milagre de enxergar. A partir do momento que ele passou a ver, ninguém podia chamar ele de impuro mais. Você está entendendo, meu amado? A partir do momento que ele começou a enxergar, ninguém poderia chamar ele mais de impuro. Ninguém. Porque ele não era mais cego. Ele saiu seguindo Jesus pelo caminho. Sabe, eu acredito, a Bíblia não continua o relato. Eu acredito, Jesus estava indo para Páscoa em Jerusalém, 25 quilômetros à frente. Eu creio que ele deve ter ido também lá para Páscoa. Eu creio que ele também deve ter entrado no templo. Eu creio também que ele deve ter feito sacrifícios ao Senhor. Eu creio, irmãos amados, aleluia. Eu creio nisso, aleluia. Porque ele não podia entrar no templo, ele não podia entrar na sinagoga, ele não podia entrar na casa de ninguém, não tinha amigos. E a vida dele mudou completamente, aleluias. Mas ele estava sentado à beira do caminho. Talvez tem pessoas aqui nessa noite. Eu não sei quem falou de Jesus para Bartimeu, mas ele estava sentado à beira do caminho. Talvez você já ouviu falar de Jesus. Talvez você já até aceitou a Jesus como Salvador da tua alma. Mas os problemas te fez você se assentar à beira do caminho. Uma pessoa sentada à beira do caminho, ela não vai nem para frente, nem vem para trás. Uma pessoa sentada à beira do caminho não tem perspectiva de vida. Uma pessoa parada, uma pessoa sentada, ela cruza os braços, ela está desanimada. Uma pessoa, aleluia, que está ali, desamparada pela sociedade. Mas Jesus chegou até ele ali, à beira daquele caminho, e trouxe um milagre para a vida dele. E nessa noite eu não sei se você está sentado à beira do caminho. Eu não sei se os problemas têm feito você se assentar à beira do caminho. Mas uma coisa eu quero falar para você. O mesmo Jesus que disse para ele,
para ele levantar, para ele ter bom ânimo, porque não adianta você levantar e continuar desanimado. Foi duas palavras tremendas: levanta e tem bom ânimo. Jesus, ele fala essa mesma palavra para você nessa noite. Ele diz: eu não quero ver você sentado à beira do caminho. Eu não quero ver você desanimado, eu não quero ver você prostrado, eu não quero ver você enterrando os teus sonhos, eu não quero ver você enterrando os teus projetos, eu não quero que você esqueça de quem é o Senhor da tua vida. Ele diz: ei, levanta, fica de pé, porque eu quero falar com você. Tenha ânimo para andar, tenha ânimo para caminhar. Bartimeu, ele levantou, ele teve ânimo, recebeu o milagre e foi andar no caminho com Jesus. Jesus não quer andar no caminho sem você do lado dele, aleluia. Jesus, ele quer você do lado dele, andando pelo caminho, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse é o Deus que nós servimos. Amém?